E iniciamos ali apenas o contexto de explicar um pouco de quem ele é, as atribuições como Deus, como pessoa, falando todo o contexto dele para que pudéssemos entender a sua essência, identificando quem na verdade o Espírito Santo é. Não é uma força, não é simplesmente um poder, não é alguma coisa, não, ele não é uma coisa, ele é um ser. Um ser, como nós falamos, que nos ama, tem ciúme de nós, que intercede por nós. Tudo isso nós falamos na quarta passada. E hoje eu até vou pular uma parte, que eu queria compartilhar, mas o tempo não nos permite. Eu quero falar direto sobre o batismo do Espírito Santo, que é a parte dos atributos dessa pessoa da Trindade. Explicamos na quarta passada que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele é o Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Explicamos isso, e fechamos essa primeira parte bem corrida. E quanto aos atributos de Deus, a gente teve que cortar aqui hoje, porque o tempo não nos permite. Então eu quero falar diretamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Quem já ouviu falar de batismo com o Espírito Santo aqui? De batismo você já ouviu? Sabe o que é batismo? Sabe o que é batizar alguém? O contexto da palavra batismo, ele vem de imersão, de imergir, de lançar você dentro de algo para que você seja completamente tomado por aquilo. Até por esse motivo, nós da nossa igreja trabalhamos com o batismo por imersão. É aquele ato que a gente leva pessoas a águas, e a trazemos de volta antes que ela morra afogada. Então esse é o batismo, mas salvaguardando algumas exceções, porque às vezes tem pessoas que estão querendo ser batizadas e não podem chegar até um tanque batismal, ao local onde tem água desse gênero. Então a gente batiza até por aspersão, que é onde leva a água, onde a pessoa se encontra e coloca sobre a cabeça dela um pouco de água. Esse batismo a gente realiza em situações em que a pessoa não pode ser batizada por imersão. Eu já batizei uma pessoa que ela tinha um problema de uma cirurgia no seu cérebro, e nós tivemos que até mesmo, além de batizar por aspersão, tivemos que aquecer a água, porque ela não podia receber água gelada por conta de ferros, coisas do gênero, da cirurgia que ela fez. E fizemos, então não há problema, porque tudo isso é sim, até porque a gente explica que o batismo não salva. Se dependesse do batismo para ser salvo, o ladrão, que lá na cruz, que a gente sempre usa como exemplo, não teria sido salvo. Jesus ia dizer para ele assim: sinto muito, mas seu tempo se esgotou e você não teve tempo de descer dessa cruz, ser batizado, se encontrar comigo no paraíso. Então a gente sabe disso. Porém, entretanto, todavia nós entendemos que o batismo segue aqueles que creem, porque é uma instituição do Senhor. Ele determinou, instituiu, e nós temos que obedecê-lo, e pelo seu ato simbólico, que é o caso hoje que nós vamos estar falando. Só quero dizer que existem batismos nas águas, que é isso que eu quero explicar. Existe o batismo no corpo de Cristo, que a gente outro dia pode falar um pouquinho sobre isso, que é onde você é inserido no corpo, quando você passa a tomar parte do corpo e se torna corpo de Cristo. E existe o batismo com o Espírito Santo, que nós queremos falar nessa noite, que é quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos envolve. Eu não trouxe para fazer aqui para vocês a experiência, mas eu ia trazer um aquáriozinho, um peixinho dentro, ia tirar o peixe da água aqui e deixar ele alguns minutos fora da água. Eu matar o peixe. Ele ia ficar provavelmente se batendo, e a gente ia ficar olhando para ele até ele morrer. Não. Não? Não. Mas por que ele morre fora da água? Porque a vida dele está Na água. Se tirar de lá, ele Morre. é isso? Ou seja, para que ele possa sobreviver ainda, que ele não faz, tem de linguagem. Nada. Peixinho, né? Só nada. Ele depende daquilo. Tirou ele daquilo, ele morre. O crente é assim, mas dependendo do Espírito Santo. Amém. Eu fiz uma experiência lá em casa, de fazer hoje aqui, mas também não trouxe. Só só nas vontades. que é a questão do fogo para que ele possa ser aceso. Eu acho que vocês se lembram dessa aula. Cadê o Júlio? Júlio é professor dessa área. O que é necessário, Júlio? Esquece. O
que é necessário para que haja uma chama de fogo? Existem 3 elementos. 3 elementos, vamos lá. Primeiro é o combustível. Vamos começar pelo combustível. Segundo, qual? O calor. O calor. Mas o calor só consegue ter êxito se tiver o oxigênio. Quem já fez aquela experiênciazinha de colocar um prato, um papelzinho, né? Acende o papel ali e tal, aí vem com um copo, né? Fogo está pegando lá, bota fogo naquele papel, aí tu vem com um copo e abafa. Eu acho que, não sei quantos segundos, dependendo, né, do tamanho do copo, mas em poucos segundos ele apaga. Por que apaga? Porque o oxigênio dele foi tirado. O oxigênio do cristão, dentro de uma linguagem espiritual, é o Espírito Santo. E aí nós vamos entender por que a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, queridos. Amém? Por isso nós falamos dos 3 períodos da Trindade sobre a terra. Falamos do período do Pai, falamos assim, né? Temos só aquela pincelada. O período do Pai, o período do Filho, quando Jesus vem, e aí quando Jesus está indo, vem o Espírito Santo, e hoje nós vivemos o período do Espírito Santo. E dentro do período da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele tem atribuição, e ele é hoje o agente que opera no nosso meio, que habita em nós, conforme nós falamos na aula passada. Nós somos templo de habitação desse Espírito, e chegamos a esse consenso. Estou dando fazendo uma retrospectiva, né, do que falamos, para a gente entender. E agora? Nós já entendemos que o Espírito Santo é o agente que Deus determinou para essa perdão o nome. E fugiu o nome. Para esse tempo, fugiu. Dispensação. Para essa dispensação. É a dispensação do Espírito Santo. É Ele que está no nosso meio. É Ele que nos capacita. É Ele que nos inspira. É Ele que nos conduz. É Ele que nós, num momento como esse em que estamos adorando, a presença de Deus pode ser notória, pode ser sentida, podemos nos relacionar com Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele não está só no nosso meio, mas Ele está em nós. E quando entramos nesse processo de adoração e exaltação a Ele, esse Espírito Santo começa a se manifestar, começa a ministrar no nosso coração, e aí acontece, conforme nós vamos falar aqui, para aqueles que já receberam a experiência de falar em outras línguas. Aí vem um momento que a gente fala línguas estranhas, adora, vem um momento que a gente chora, vem um momento que a gente cai no chão, a gente se prostra, a gente, né, se entrega a esse momento, porque é o Espírito Santo de Deus movendo no nosso ser. E aí a gente não se importa com quem está à direita, com quem está à esquerda, à frente ou atrás. A gente quer viver esse momento, a gente quer se entregar a esse momento, desse mover do Espírito Santo. Aí ali o Senhor fala conosco, às vezes por meio de algo que está sendo ministrado, aquilo vem como uma flecha assim, no nosso coração. Caramba, nunca havia entendido isso dessa forma. Por quê? Porque o Espírito Santo, conforme nós falamos das atribuições, que não dará para falar hoje, ele é o agente que nos revela o que Deus tem para nós. Ele é o agente que nos guia, que nos conduz. Ele é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo o agente que hoje opera no nosso meio. Amém, queridos? E nós vamos falar justamente sobre esse contexto do batismo e algumas coisitas mais aqui para a gente entender o que nós queremos, aonde nós queremos chegar e por que eu dei esses exemplos aqui. Se o peixe fora da água morre, se o combustível, né, e até mesmo o calor sem o oxigênio, ele apaga. Assim como o oxigênio é para esse momento, para que a chama seja acesa, nós precisamos entender que assim é o Espírito Santo para as nossas vidas. Sem o Espírito Santo, a gente se apaga. A gente se apaga. A gente se apaga. A gente perde o vigor espiritual, a gente se distancia dos propósitos, dos planos de Deus, a gente começa a ver defeito na igreja, ver defeito em tudo, questiona muitas e muitas coisas,
Deixe de ser um adorador para ser um questionador, Murmurador. murmurador, né? Mas o Espírito Santo, quando ele vem, queridos, aí até quando a gente apanha, literalmente, tirando exemplos bíblicos, até quando você está arrebentado, ensanguentado na cadeia, você adora a Deus, você exalta a Deus. Até no momento da sua morte, conforme a igreja que foi perseguida viveu isso, muitos morreram, foram trucidados pelas bestas feras, queimados, e em momentos como esse eles ainda estavam adorando a Deus. E isso não se explica psicologicamente, somente espiritualmente, porque o que gera no coração deles, pelo Espírito Santo, que é gerado no coração deles, é maior do que a dor que eles estão sentindo, do que a perseguição, do que o sofrimento, do que tudo aquilo ali. Mas só é possível se o Espírito Santo realmente estiver agindo no nosso ser. Amém, querido? Senão a gente só reclama. Enfim, então vamos lá. Acerca desse batismo, dessa imersão, desse envolver, desse tomar do Espírito Santo com relação às nossas vidas, à igreja do Senhor. Vou falar aqui rapidamente alguns textos do Antigo Testamento. Não botei todos porque são muitos, só alguns para a gente entender que isso já foi lá atrás profetizado, que isso haveria de acontecer nos dias que nós estamos vivendo, que começou há 2000 e poucos anos atrás, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Mas vamos ver desde o Antigo Testamento. Joel é o texto mais clássico do Antigo Testamento que fala sobre esse momento, que se cumpriu. Inclusive Pedro testifica isso. Pedro fala, quando o pessoal questionou: o que está acontecendo? Estão embriagados, estão cheios de mojo e tal. E aí Pedro se levanta e fala assim: não é nada disso, isso aqui é o cumprimento lá de Joel, no capítulo 2, que diz que nos últimos dias, e o que está lá em Joel, no capítulo 2, 28, só para vocês terem noção, o que está escrito é isso aqui: e há de ser que, depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Assim Joel profetizou que iria acontecer, em cumprimento a essa profecia, aquilo que eu falei para vocês. Atos, no capítulo 2, nós vamos encontrar justamente Pedro falando sobre isso, né? Quando ele diz assim, a partir do 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Somente essa expressão, pelo profeta Joel. O que Pedro está falando? Pedro está dizendo: vocês estão vendo esse pessoal falando em outras línguas aqui, essas línguas, né, como de fogo repartida entre eles. Nós vamos descrever isso aqui um pouquinho para vocês. Tudo isso que estão vendo, o pessoal ficou abismado, e cada um entendia que eles falavam nas suas próprias línguas. Como pode isso acontecer? Quem são essas pessoas? Eles não conhecem o nosso idioma. É um mover sobrenatural. E Pedro está dizendo justamente isso: olha, não é nada disso que estão pensando, é um cumprimento lá de Joel, capítulo 2, dentro desse verso. Então, amados, a gente entende justamente isso. Isaías 43, verso 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E ele continua dizendo: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa linguagem, derramarei, ela está apontando para esse dia que o Espírito haveria de vir. Mas o Espírito estava no Antigo Testamento? Estava, mas ele não havia sido derramado, ou seja, não estavam vivendo a dispensação do Espírito Santo. Lá atrás era a dispensação do Pai. Quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele, mas sobre ele foi visto em forma corpórea, de uma pomba, e uma voz do céu bradou: este é meu filho amado. Ali o Espírito Santo estava testificando mais uma vez que ele fazia parte dessa Trindade, e ele estaria com Cristo, porque Cristo estava num corpo humano, para que eles pudessem exercer o seu ministério dentro desse contexto. Só que ele ainda não foi entregue para a igreja, porque a igreja ainda não havia sido inaugurada. Era Cristo que estava no seu ministério. Então nós vemos que o próprio
Isaías profetizou sobre o derramar do Espírito de Deus sobre todos. E Ezequiel 36, 26, 27 diz o seguinte: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. A palavra de Deus que ele está falando justamente que lá, o que eu estou passando para vocês é justamente isso. Lá a palavra de Deus já estava liberando em outros textos que nós nos separamos, que ele já estava dizendo que esse dia viria. Esse dia viria. A gente costuma dizer que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo. Ele na verdade projeta aquilo que haveria de acontecer. Em alguns casos, dentro da simbologia, a gente diz que lá no Antigo Testamento a gente encontra muitas coisas que são tipificadas, ou seja, tipo disso, tipo daquilo, e quando vem isso se completa, a gente chama de um antítipo. Um antítipo é aquele que fecha o pacote do tipo que era. Se a gente olhar para Abraão sacrificando Isaac lá no monte, nós vamos ter um tipo de Cristo sendo crucificado lá no monte onde ele foi crucificado. Quando vem Jesus, Jesus é o antítipo, é o cumprimento desse tipo, dessa simbologia que lá atrás nós entendemos. Jesus falou isso quando eles pediram um sinal a Jesus: outro sinal não darei a vocês senão o do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? Que ele foi para onde? Nínive. No ventre Da baleia. daquela sardinha. Pequena sardinha gigante. Foi para lá e ficou lá 3 dias, 3 noites. Tá? E o que a gente entende? Que Jesus está falando daquilo que aconteceu com o profeta Jonas, é o tipo do que vai acontecer comigo. Esse será o sinal para vocês. Então a gente pega muitas coisas do Velho Testamento que apontam para o Novo Testamento. Por isso o Novo Testamento explica, esclarece muita coisa do Velho Testamento. E é o que nós estamos fazendo aqui. No Antigo Testamento, esse dia já estava profetizado de que iria vir, que era a vinda do Espírito Santo. E no Novo Testamento? Vamos ver agora então os principais textos do Novo Testamento, que fala sobre esse Atos capítulo 2 ali, quando o Espírito Santo veio. João no capítulo 1, verso 33, diz assim: e eu não o conhecia, João Batista aqui falando, tá? Mas o que me mandou a batizar com água, Deus havia mandado ele batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista foi o último dos profetas, a lei se encerra nele. E aí ele está dizendo que Deus mandou ele batizar com água, que era o batismo do arrependimento. Mas ele está dizendo: quando você vê o Espírito descer sobre aquele que você vai batizar de forma corpórea como pomba, você vai entender que ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. João Batista fala isso. Aí a gente chega em João no capítulo 7, verso 37 e 39, Jesus fala o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Aí o 39 ele diz: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, não ter subido para o céu. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. Amém? João 16, 7, Jesus ainda: todavia digo-vos a verdade, que não vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus está dizendo? Eu preciso ir, porque ele virá em meu nome. Sou eu que vou enviar. Por isso que João Batista falou: aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo viria enviado por Jesus para cumprir essa promessa. Atos, no capítulo 1, Jesus ainda falando, porém agora ressurreto. Jesus ressurreto dentre os mortos. Eu pulei aqui o texto de Lucas para a gente avançar um pouquinho. Atos, no capítulo 1, verso 4 e 5, Jesus dizendo: e estando com eles, depois da sua ressurreição, que ele estava prestes a subir ao céu, determinou-lhes, isso aqui é muito importante a gente entender, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água. Ele faz menção do batismo de João, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus está falando: João veio e batizou com água, vocês conhecem tudo isso, mas eu estou indo para o Pai, e vocês não se ausentem de Jerusalém, até que isso se cumpra. Espera aí, gente, vamos só refletir um pouco. Esses caras andaram com Jesus, viram milagres. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus enviou 70 deles, e eles fizeram milagres no nome de Jesus, voltaram maravilhados, contando para Jesus as novas que tinham acontecido. E Jesus até dá uma palavra para eles, fala assim: ó, tudo bem, eu sei que vocês estão alegres, felizes por tudo que vocês viram. E ele explica outras coisinhas mais lá, mas ele fala assim: porém eu quero que vocês se alegrem primeiro pelo vosso nome que está escrito no livro da vida. Mais importante é a salvação de vocês do que vocês assistirem milagres, verem milagres acontecendo, coisa do tipo, do gênero. Não que a gente não se alegre em ver pessoas sendo curadas, não é isso, mas a gente precisa ter a primeira alegria dentro de nós, de saber que nós somos salvos, que estaremos com Ele para todos sempre. Amém, queridos? Amém. Então, Jesus está falando justamente isso aqui, e Ele está agora trazendo à memória deles novamente o que havia sido dito, o que havia sido ensinado, e ordenou que eles ficassem em Jerusalém. Aí tu para analisar e fala assim: tá, esses caras não estavam habilitados para fazer a obra? Se a gente parar para analisar, 3 anos andando com Jesus, viram tantas coisas, experimentaram tantas coisas, foram, próprias experiências que eles viveram, daquilo que Jesus fez na vida deles? Não. Jesus disse que não, que eles precisavam permanecer até que o Espírito Santo viesse. Se ele saísse antes disso, ia dar ruim. Eles não iam conseguir fazer o que eles precisavam fazer. Eles não dariam conta. Aí a gente começa a entender por que do Espírito Santo. Porque ele é justamente esse agente que opera em nós e nos condiciona a fazer o que temos que fazer na obra, a cumprir a grande comissão. E aí a coisa pega um pouquinho, porque é justamente uma área que a gente às vezes se assusta um pouco, mas é Ele que nos capacitaria para, conforme a igreja foi perseguida, destruída, morta, foi vítima na mão de, mas o Espírito Santo daria graça a essas pessoas. Quando a gente lê em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, eu não sei se é o 34 ou 35, não precisa se preocupar, ele diz que ali tinham pessoas que poderiam reivindicar, foram presas, e poderiam reivindicar os seus direitos para que eles não fossem mortos, que a sentença viria, eles seriam executados. Mas a Bíblia diz lá que teve alguns que disseram assim: não queremos correr atrás do nosso direito. Na verdade, nós queremos ser mortos por conta desta acusação. Que acusação? Nós somos discípulos de Jesus. Porque eles entendiam que morrer por serem reconhecidos e vistos como discípulos de Jesus daria a eles glória. Eles se sentiriam maravilhados: caramba, vou morrer por conta do amor e da graça de Jesus na minha vida. Aí a gente tem, quando os apóstolos são açoitados,
e eles proíbem ele de falar no nome de Jesus, e ele sai diante lá das autoridades felizes e contentes, celebrando que nós fomos achados por dignos de sofrer açoites por conta do nome de Jesus. Isso é meio paradoxal, isso é meio... Mas só quem tem o Espírito Santo entende isso, queridos. Quando você sofre por perseguição por amor a Cristo, você não se entristece, você se alegra. Por quê? Porque você entende que está no caminho certo. Você entende que está, sabe, agradando o coração do Pai e está irritando o coração de Satanás. Está irritando o teu perseguidor. Por quê? Porque está agradando aquele que te amou e te enviou. Então isso só é possível pelo Espírito Santo. Jesus, sabendo o que eles iam passar, o que eles iam viver, Jesus falou: vocês não vão a lugar algum enquanto o Espírito Santo não vier sobre vocês. Fiquem lá até que ele desça. Aí a gente encontra em Atos, no capítulo 2, o cumprimento, quando aconteceu realmente o que Joel profetizou, o que Ezequiel profetizou, o que Isaías, o que Jesus falou. Tudo agora se encontra em Atos capítulo 12. Eles estavam lá, 120 cabeças, 120 pessoas. Jesus ressuscitou, falou com eles, ministrou sobre eles, durou 40 dias. Eles viram Jesus indo assunto ao céu e ficaram lá em obediência, lá em Jerusalém, aguardando esse dia. Aí chega o dia, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um som, como de um vento veemente, né? Que veio um vento, né? Tem pessoas que, eu já vi pessoas fazerem teatro, né? E nessa hora, né? Pega o ventilador mais forte que tem, né? E joga lá para dizer que era o vento, né? Como se estivesse ventando, tivesse uma ventania. Não houve ventania aqui, queridos. Não houve. Houve um barulho, um som, como de um vento veemente e impetuoso. Paulo sabe imitar isso. E a Carmita tem o som de um vento veemente e impetuoso. Imita pra gente, vai. Convenceu? Mais forte. Ele está fraquinho, trabalhou hoje, né? Não sei se já jantou. Mas a ideia era um barulho que ecoou naquele lugar onde eles estavam. E a ideia daquele barulho é como se um vento estivesse soprando. E a palavra de Deus diz que o Espírito é como vento. E o Espírito vem como vento, e soprando sobre eles, aquele som foi distinguido, como se tivesse acontecendo isso. E continua dizendo: e encheu toda a casa que estavam assentados, tomou todo aquele lugar, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, esse foi o grande momento do cumprimento das profecias acerca da vinda do Espírito Santo, se encontra justamente aqui. E é aqui, depois da descida do Espírito Santo, que envolve a igreja, e esse poder vem sobre eles, é que eles então vão se tornar testemunhas. Por que testemunhas? Eu não coloquei aqui, mas só para vocês terem noção, Atos capítulo 1, verso 8, que é tanta coisa, eu queria jogar um pouquinho. A Bíblia fala que Jesus disse: olha, quando alguém perguntou, será nesse tempo que há de restaurar Israel? Jesus falou: calma, não nos compete saber o tempo nem as estações, isso compete ao Pai, só Ele sabe. Porém vocês não saiam de lá de Jerusalém, porque vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês então serão minhas testemunhas. E ele começa por Jerusalém, Samaria, toda a Judéia até os confins da terra.
Toda a Judéia e até Os confins da terra. nós somos os confins da terra. Chegou até nós. Amém. Chegou até nós. Entende? Ele está falando, ninguém vai poder parar. Quando vocês receberam, por isso que eles não podiam sair de lá. Eles não podiam sair de lá. Então o Espírito Santo veio para quê? Fala para a pessoa que está do seu lado, para te conceder poder. Poder. Poder para quê, queridos? Para testemunhar de Jesus. Esse é o poder que o Espírito Santo nos dá. Ele nos capacita a ser testemunha, falar com ousadia, com intrepidez, com segurança, com firmeza, não importa o que está acontecendo, Ele é o meu Senhor. Entende? Intrepidez para testemunhar que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e Ele te capacita para isso. E quando alguém vem tentar te confrontar, querendo dizer que não é assim, você está cheio da unção, cheio desse poder, para dizer que não nego, morro, mas não nego, Ele é o meu Senhor. Era esse poder que estava sobre a igreja, com relação às suas perseguições e sofrimento que eles passaram e as mortes que enfrentaram. Por quê? Porque eles estavam prontos para testemunhar a isso, queridos. É você correr risco. Não importa o que vai acontecer, mas eu não nego. Eu sou uma testemunha de Jesus. Eu sei que Ele é, eu sei que Ele fez na minha vida, eu recebi o Espírito Santo e eu não posso negar isso. Aí vem o conteúdo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Só aquele que se apóstolo da fé. Experimentou, viveu, mas por algum motivo ele retrocedeu e começou a falar que aquilo não era bem assim. Então, amado, o Espírito Santo veio também para nos dar poder. Poder para testemunhar. E no dia de Pentecostes isso acontece. E aí a gente vai ver algumas coisas interessantes. Dentro desse texto que nós lemos de Atos, né? O que aconteceu ali? Aconteceu o som, fundo do vento, foram vistas, né, sobre eles, línguas. Ouça isso, queridos. Quero que você preste atenção nisso aqui agora. Presta atenção. Foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? É pessoal. É pessoal. É individual. É individual. Não é aquela coisa assim que o Espírito veio e jogou e tipo assim, quem pegar primeiro leva, e quem não pegar vai ficar na saudade. Não, ele está dizendo é para todos. Está falando no pessoal. O que ele veio fazer, pega aí a tua vez, peguei. Está falando no pessoal. Amém, Adriano? Entende isso? É no pessoal, é para todo mundo. Isso mostra que ele não está excluindo ninguém. O batismo com o Espírito Santo, isso que vem sobre nós, poder para testemunharmos, é para cada um pessoalmente, queridos. Para cada um. Por isso que foi vista sobre cada um deles, e veio sobre todos que ali estavam. E aí eu entendo uma coisa muito tremenda. Depois que eles recebem isso, e aí ninguém segura mais a igreja do Senhor. Aí eles estão empoderados, vamos dizer assim, né? Aí eles estão empoderados pelo Espírito Santo. E aí eles enfrentaram todo mundo. Mandaram eles calar a boca. Cala a boca nada, quem são vocês? Eu quero que vocês julguem. Eu quero que vocês mesmos julguem. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu vou obedecer a Deus ou vou obedecer a vocês? Eles enfrentaram. Batiam de frente com as autoridades. E não importa se iam presos, se eram mortos conforme muitos foram. Não importa. O que importa é que eles estavam empoderados, cheios do poder e cheio da unção, para enfrentar qualquer desafio, mas não negar que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. Amém? Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É o empoderamento desse poder que te torna uma nova criatura, que faz ser diferente,
dá um poder do qual você não tem dimensão do que esse é capaz, para enfrentar coisas das quais você não tem nenhuma noção do que vai poder enfrentar. E aí, amados, a gente vê isso acontecendo numa outra situação. Em Atos, no capítulo 8, agora vamos entender como isso funciona. Aquela igreja que estava lá, os apóstolos estavam lá, mas tinha gente fora desse contexto aqui, que não estavam lá nesse dia. Tinha. Olha só, em Atos, no capítulo 8, lá em Samaria, tinha pessoas lá que receberam a palavra, que foram batizados, mas que eles não estavam no dia lá, e o Espírito Santo veio. E agora? Era só para aquelas pessoas que estavam lá? Só para aqueles 120 que estavam lá? Não. Mas foram 120 línguas repartidas como que de fogo ali. Tá, e daí? Acabou? Não vai mais acontecer? Olha a expansão, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Chega lá os samaritanos, que tinham recebido a palavra mediante Filipe, que foi lá pregar para eles. Diz assim, a partir do 14, 17: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles haviam recebido a palavra, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí diz assim: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Filipe pregava, eles se convertiam e eles eram batizados no nome do Senhor Jesus. Mas e o Espírito Santo? Quando a igreja de Jerusalém soube que Samaria estava sendo tomada por pessoas que estavam se convertendo, samaritanos aceitando Jesus, Pedro e João foram enviados para lá. E quando chegou lá, eles foram batizados sim, e puseram as mãos sobre eles. O Espírito Santo veio e eles foram cheios do Espírito Santo. Graças a Deus. Entende, amados? Então, é aí que a gente começa a perceber que a experiência do batismo nas águas, como eu falei para vocês, é um batismo. O batismo do Espírito Santo é outro batismo. Amém? Amém. Uma coisa interessante, Atos capítulo 10, nós encontramos um episódio aqui muito tremendo. E aí, isso aqui dá na cabeça de algumas pessoas. Para nós não, a gente tem que dizer com muita facilidade. Mas algumas pessoas que afirmam que receber o batismo do Espírito Santo só pode receber aqueles que já são batizados nas águas. E esse texto aqui prova o contrário. E ainda tem mais. A gente está falando hoje, quando a gente fala hoje, legal, a gente está com um livro aqui, tudo anotadinho, legal, temos os evangelhos, as epístolas. Eles não tinham nada disso. Esses caras não tinham nada disso. A igreja até então, ela era pelo povo judeu. Pedro era judeu, todo mundo era judeu ali. E eles ainda observavam os costumes judaicos. Eles ainda observavam a questão da circuncisão. Paulo, que depois na frente, veio combater isso, mostrar isso. Então, era uma coisa nova para eles. Era uma coisa nova. Aí quando chega aqui, ó, em Atos capítulo 10, versos 44 a 46, acontece algo tremendo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, deu para entender isso aqui? Os judeus que estavam com Pedro, sua comitiva, estavam com ele. Eles estavam lá quando Deus mostrou um lençol, animais imundos. Pedro falou: não vou comer. E Deus falou para ele, porque Deus queria levar ele na casa de Cornélio: não diga imundo aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. Deus prepara e Pedro vai. E aí os fiéis que estavam da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque nós estamos falando aqui de romanos. Era um centurião, querido, era um centurião romano, com a sua família, eles não eram judeus. E aí eles ficaram meio abismados: como é que pode? Somos nós que temos o direito da promessa. Por isso Deus falou para ele: não julgue imundo aquilo que eu purifiquei. E aí ele começa a pregar e ele recebe o Espírito Santo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam
batizados, esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Deu para entender? Eles receberam o Espírito Santo, profetizavam, falavam em línguas, e ainda não eram batizados nas águas. Não eram nem judeus, eram gentios. E Pedro ficou assim. Entendeu? Agora eu entendi aquela visão lá do lençol com os animais. Agora eu entendi. E Pedro não estava pregando sobre o Espírito Santo. Pedro estava falando de Jesus para eles. Estava explicando quem era Jesus. E o Espírito Santo tomou aquele povo que estava ali, aquela gente, aquela galera toda que estava reunida. E eles foram tomados e invadidos pela presença do Espírito Santo. Foram cheios e começaram a falar em línguas e profetizar. O que nós entendemos, queridos? Mais uma vez, o Espírito Santo é para todos, não só para os judeus, mas também para os gentios, que a igreja hoje é gentil. O Espírito Santo é individual. O Espírito Santo é para cada um que crê, cada um que queira e deseja receber isso. O Espírito Santo, ele não faz acepção, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele quer se manifestar a nós pessoalmente. Esses camaradas, a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente, justo, e fazia esmolas, e adorava a Deus, mas não conhecia o caminho da graça, o caminho da salvação. Por isso Pedro foi lá pregar de Jesus para ele. O Espírito Santo está à disposição, vamos colocar nesse termo para você entender, de todo aquele que crê e quer ter essa experiência com Deus, que quer viver algo mais, sabe? Que quer receber esse poder para testemunhar, para ser realmente intrépido, para ser ousado, sabe? Ousado no sentido de bater de frente e dizer que nada e nem ninguém vai me impedir de glorificar o meu Senhor, ninguém vai calar a minha boca. Eu vou adorar, eu vou exaltá-lo, eu vou glorificá-lo, eu vou manifestá-lo, eu vou pregá-lo, eu vou anunciar para todo mundo, para quem quiser ouvir, que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. Amém. Esse é o agir do Espírito Santo. Aí a gente encontra um outro episódio, e com esse último episódio eu estou encerrando. Esse A é o relógio lá está piscando, deu defeito, né? Deu defeito, então eu posso livre. Porque pode ir até O reloginho deu defeito, então eu estou livre. o Espírito Santo ajuda lá. Então, queridos, essa última narrativa, só para vocês entenderem uma coisa interessante, como isso foi se espalhando. Lá no Antigo Testamento, as profecias acerca daquilo que haveria de vir. Jesus falou acerca disso. Falou que ele viria, e mais, ordenou a igreja para que não saísse enquanto não recebesse essa promessa. E ele falou: eu preciso ir. Se eu não for, ele não virá. Porque a dispensação do Espírito que iria começar em Atos capítulo 2. E a igreja então inaugura justamente ali. Ali começa realmente a igreja. Jesus, o céu glorificado, a terceira pessoa da Trindade na terra, habitando em nós e no meio de nós, e agindo com poder e grande glória, para que todos aqueles que ali receberam pudessem testemunhar de forma tremenda. E aí a gente vê que não aconteceu só em Atos 2, aconteceu em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19. Atos 19 diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Esses discípulos nem tinham conhecimento de que aquele ato do Espírito Santo já havia acontecido. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Eles eram discípulos de João, receberam o batismo do arrependimento, que era o que João pregava, e o que a igreja continua fazendo até o dia de hoje. E que Jesus foi lá também
e se deixou ser batizado por João Batista, cumprindo aquilo que foi Deus que ordenou João Batista a pregar e a batizar para o batismo do arrependimento. E até hoje isso não muda, porque Jesus validou isso e instituiu para que a igreja assim também cumprisse. Só que agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que o batismo é realizado. E ele disse: nós somos sim do batismo. E ele disse no batismo de João, verso 4: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, se referindo a Jesus, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram mais ou menos aí uns 12 varões ali. O que nós aprendemos, queridos? Que isso continuou, não parou em Atos 2, se estendeu. E a Bíblia diz que essa promessa diz respeito a você e a mim, a tantos quanto o nosso Deus chamado. Ela não cessou. Nós não somos cessacionistas, conforme alguns dizem aí, que isso se fechou lá na igreja primitiva. Não existe textos bíblicos que a gente possa afirmar que isso parou, que a fonte que emana do Espírito Santo, que começou em Atos 2, cessou, continua até o dia de hoje. O Senhor ainda continua batizando com seu Espírito Santo aqueles que nele creem. E nós entendemos isso de uma forma muito tranquila. O batismo com o Espírito Santo não é apenas uma experiência para o passado, nem um privilégio para poucos. É uma promessa de Deus para todos aqueles que creem. Foi Jesus quem disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Assim como no Pentecostes, queridos, o Espírito ainda está sendo derramado. E aí, volto a dizer para vocês, conforme eu falei no começo, essa palavra, é claro, isso aqui eu não esgotei esse assunto. É muita coisa, a gente enxuga, e até lamenta algumas coisas que a gente queria compartilhar e falar, e textos bíblicos queríamos ler, mas o tempo realmente não nos permite. Mas eu entendi que essa porção que separamos é o suficiente para que possamos entender. O batismo com o Espírito Santo começou no Antigo Testamento, passou por Jesus, até que se cumprisse em Atos capítulo 2, e continuou depois de Atos capítulo 2, essa manifestação do Espírito Santo. Em alguns casos, a Bíblia relata que até mesmo eles falavam línguas, profetizavam. Isso aí já é um outro assunto, né? Sinal do batismo do Espírito Santo. Tem que falar línguas? Isso é outro esquema e não é para hoje. Mas nós verificamos que em 3 episódios em que o batismo do Espírito Santo aconteceu, houve manifestação das línguas. E Jesus, lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 16, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que for batizado será salvo. E ele fala: vocês vão beber em coisas mortíferas, não lhe farão dano, vão pegar a serpente, mal nenhum lhe fará. E ele continua dizendo assim: colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e vocês também falarão em outras línguas. A promessa de falar em outras línguas, Jesus fala lá atrás, e isso vem se cumprindo e não parou até o dia de hoje. Pastor, como é que é isso? Essa é a parte que eu não sei explicar. Porque é uma manifestação do Espírito. A Bíblia diz conforme ele concede. O que nós precisamos entender é que nós não podemos bloquear o Espírito Santo. O que é bloquear o Espírito Santo? Porque às vezes nesse relacionamento, nós e o Espírito Santo, Jesus disse isso: se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. O que ele está querendo dizer? Então, que nós temos que ir com uma iniciativa. Ele falou: fiquem em Jerusalém. Eles ficaram. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso crer que o Senhor é o mesmo,
O Espírito Santo ainda continua realizando isso. E eu preciso desejar isso. Desejar. Pastor, eu já tenho essa experiência, já falo em línguas, glória a Deus por isso. O Senhor restaura, renova e te enche cada vez mais. Porque a Bíblia fala que aqueles que estavam ali em Jerusalém, que foram cheios, foram batizados, em outros textos, é aquilo que eu falei, não dá para falar tudo. Em outros textos, em outros momentos, eles tiveram novas experiências do enchimento do Espírito Santo sobre a vida deles. Então nós entendemos que isso é progressivo. A tua experiência hoje ela pode ser aumentada, uma experiência maior, uma experiência maior, uma experiência maior, porque o Espírito Santo te concede e te leva a essas experiências. Aqueles que nunca teve essa experiência do batismo, só abrindo um parênteses, eu não estou falando que você não tem o Espírito, aquilo que eu expliquei aqui. Existe batismo no corpo, e quando você é batizado no corpo de Cristo, você recebe o Espírito Santo. Na aula passada eu falei sobre isso, na quarta-feira. Agora, esse batismo é desse Espírito que foi enviado, que nos selou para o dia da salvação. Ele vem como um derramar, como um revestimento, como uma experiência diferente das demais que nós temos até agora. Em muitos casos, na grande maioria, as pessoas falam línguas, falam em outras línguas, conforme o Espírito Santo vai conceder. O que é, voltando ao bloqueio? É que às vezes, queridos, nós estamos num momento aqui que nós vamos adorar a Deus. Quero até te pedir para colocar em pé, por favor, se assim você desejar. O que acontece normalmente? Às vezes nós estamos num momento de adoração. Nós estamos adorando. Inclusive, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa rapidinho. Não pode deixar claro. Eu tenho um livro aqui na mão do pastorinho. Inclusive, eu quero fazer propaganda desse livro. É importante que vocês leiam. Eu vou aplicar até uma parte aqui do livro agora. Quando o pastorinho fala sobre ruídos. O que são ruídos? Ruídos é aquilo que vem como interferência para impedir o agir de Deus quando você se presta a ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer. Distrações. Nós estamos num ambiente como esse. Estamos falando sobre essa coisa maravilhosa que é bíblica, que é uma promessa de Deus para nós. Mas às vezes, enquanto estamos aqui e vamos adorar o Senhor, tua mente está pensando, de repente, no horário que você tem que ir embora. Vou até brincar agora aqui, me permita brincar aqui, só brincadeirinha, para dizer qual é o erro. Poxa, pastor, tem jogo do Flamengo hoje, vamos terminar logo que sair bem para casa. Estou brincando. Mas eu quero dizer o seguinte: o que você está pensando? Está preocupado com o quê? São os ruídos que querem tirar a nossa atenção desse momento. São vozes. Preocupação eu não mereço. Meritocracia. Quem falou que isso é por mérito? A gente quer dizer, não, eu não mereço isso, pastor. Eu não mereço essa experiência. Eu gostaria de ouvir vocês falarem assim, uma língua diferente. E às vezes você está aí adorando a Deus, entregando, se rendendo a Ele. Essa língua vem. E quando ela vem sobre você, você fala assim: não é o Espírito Santo, é coisa da minha mente. São ruídos. Não, queridos. É o Espírito Santo. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque a Bíblia fala que é Ele que te concede essas línguas. É Ele que opera. Eu não posso me dizer porque eu não sei o que você está ouvindo. Mas se você está ouvindo línguas diferentes, pode ter certeza, é o Espírito Santo que Deus está te concedendo. Mas pastor, não é coisa da minha mente, você é filho de Deus. Acabei de citar o texto de Jesus: se você é mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então, queridos, em nome, eu não sei nem que horas é isso. Hein? 9h30. Nós estamos encerrando. Mas me perdoe, queridos. Já vou pedir perdão para isso não te bloquear também, que é o horário. Tá? Vamos tirar um momento. Tirar um momento para, sabe, abrir nosso coração. Quando a gente pede para fechar os olhos, eu quero pedir para você fechar os olhos agora. Não há segredo, assim, fechei os olhos, por que tem que fechar os olhos? Muito pelo contrário, a Bíblia não diz em lugar nenhum que para adorar e para orar tem que fechar os olhos. É coisa nossa, tá? Mas por que é coisa nossa? Porque a gente entende que quando a gente fecha os olhos, a gente evita outros ruídos, a gente deixa de ver algumas coisas que nos chamam a atenção, a gente consegue se concentrar um pouco mais naquilo que nós estamos desejosos no nosso coração.
Então eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, poucos minutinhos. O Espírito Santo só precisa do kairós de Deus. É aquele divisor de tempo, aquela piscada de óleo, para poder ser derramado sobre você, e você ter experiência para falar em outras línguas, conforme Ele te concede. Eu quero te pedir então somente que você, mais do que estar ao lado de alguém, esqueça, e que você possa refletir sobre essa palavra. E se a palavra nos assegura que diz respeito a nós, que a promessa é para nós, eu quero tão somente te convidar a desejar isso. Deseja essa experiência com Deus, e tenho certeza que Ele vai te conceder. E ao ouvir outros idiomas, ao ouvir outras línguas, que nós chamamos que é a língua que o Espírito Santo nos permite, abra a tua boca, libere-se. Pastor, está meio enrolado, não estou entendendo. Não tem problema, eu também não entendo a língua que eu falo. Quando eu falo em línguas estranhas, eu não entendo. Precisaria de um intérprete. E a Bíblia fala sobre o dom de interpretação de línguas. Isso é para outro dia, os dons do Espírito. Mas eu entendo que a palavra de Deus fala que quando eu falo em línguas, eu edifico a minha própria vida, porque em espírito eu estou falando com Deus. Sou eu e Deus. Então o idioma que eu estou falando, aquela língua, tem a ver com a minha ligação com Deus. E isso a Bíblia diz que me edifica. Então quando vier, se vier, não quero aqui induzi-lo, eu quero apenas se vier, não retém. Abra a tua boca, abra a tua boca e expresse esse idioma e essa língua. Talvez uma palavra, 2, 3, nós não sabemos quantas palavras eles falaram ali naquele momento que eles tiveram essa experiência, mas fale. E ao longo da tua caminhada, jornada com o Espírito Santo, elas irão aumentar, e o Senhor vai te levar cada vez mais, a cada vez mais, a cada vez mais, experiência com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você deseja isso, comece agora no seu interior. Comece agora a falar assim: eu quero essa experiência. Eu quero essa experiência. A experiência. Experiência, Senhor, da tua presença em mim, seja o teu poder.